Vamos falar dessa briga por G6, né? A gente, nesse início, foi na briga pelo G4. O Bahia acabou caindo uma posição, né? Com a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Goianiense e a sua derrota para o Bragantino por 2-1. Sétima colocação ali para o Bahia. E eu acho que uma notícia não tão boa porque tem muitos perseguidores ali, né? Possíveis perseguidores. Não sei se você concorda. Ali tem o Vasco que melhorou. Houve troca, né? Eu diria que houve troca, né? O Atlético Paranaense saiu dessa possibilidade e o Vasco agora chegou. Atlético Mineiro também, que tem 2 jogos a menos, por exemplo, em relação ao próprio Bahia. Tem o Inter, que venceu o Juventude. Se bem que o Inter ainda não passa confiança, né? Mas tem 3 jogos a menos, né? Então. Não, já tá jogando melhor, viu, Fábio? Uhum. Já tá ganhando jogos. O Inter já venceu tem como bem o ultrapassar Juventude o Bahia, né? Se o Inter vencer todos os jogos que ele tem a menos, já ultrapassaria, né? Assim, Exatamente. cenário Eu acho que 100% perfeito pro Inter, obviamente. eu acho que vale olhar ainda pro Inter, viu? Acho que não é bom descartar. E eu acho que é preciso olhar também. E já pegando um pouco que eu falava também no telecast lá do Bahia, o Bahia não pode perder oportunidades como a que perdeu hoje, né? Pegou um Bragantino que não fez uma grande partida. Era uma ótima oportunidade para vencer um jogo fora de casa, ficar mais tranquilo na tabela. Poderia estar hoje na 5ª posição, sem precisar de muita coisa. Mas o Bahia, mais uma vez, não aproveita uma oportunidade que a tabela dá. Lembrando que o Bahia já desperdiçou oportunidades semelhantes contra o Cuiabá na Fonte Nova, contra o Corinthians na Fonte Nova, contra o Atlético Goianiense fora de casa. E um time que quer ir para a Libertadores não pode se dar o luxo de perder jogos desse tipo. A gente vê aí o Bahia ainda com uma distância confortável em relação ao Vasco, que hoje é o 8º colocado. Mas é preciso observar que o Vasco tem um jogo a menos, o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, o Internacional tem 3 jogos a menos. E são times que estão vencendo, né? Essa rodada, em relação aos perseguidores, essa rodada foi muito ruim para o Bahia, porque o Vasco venceu, o Atlético Mineiro venceu, o Inter venceu, todo mundo venceu fora de casa, inclusive. O Atlético Mineiro perdia até os minutos finais e conseguiu uma virada. Bizarro esse do Grêmio Atlético hoje. Bizarro demais. Então, acho que a rodada, no geral, foi ruim. A gente teve a derrota do São Paulo, que amenizou. Foi o ponto positivo da rodada para o Bahia. Mas, no geral, os resultados não contribuíram e o próprio Bahia também não contribuiu. Acabou perdendo um jogo que poderia tranquilamente ter vencido. Então, se o Bahia quer realmente pensar em Libertadores, precisa vencer jogos como esse. Porque a gente vê essa distância, mas essa distância ela não vai se manter. A gente tem muitas rodadas. Os times que estão perseguindo o Bahia vão vencer seus jogos. Então, o Bahia não pode vacilar como vacilou hoje. Fez uma partida bem aquém, bem decepcionante. Tomou um gol no final. Não pode se dar esse luxo porque Bahia não está assim com uma grande tranquilidade, né? A gente vê esses 5 pontos de diferença em relação ao Vasco, mas tem a questão dos jogos a menos, tem a questão da dificuldade que você pensar em Libertadores já impõe, né? Tipo, os times ganham, os adversários ganham muito mais do que quando você está disputando o campeonato na parte de baixo. Então, sinal de alerta ligado. Bahia se manter nessa briga precisa aproveitar oportunidades como a que desperdiçou hoje. Eu até ia dizer que era algo, Fábio, que não ficar muito tempo, como o Bahia teve no final do primeiro turno, né, sem ganhar. Porque, assim, o Vasco, né, lá no começo do campeonato, quando tomar aquele 4-0 do Criciúma, eu cheguei a alertar, eu falei, todo ano o Vasco toma um vexame dentro de casa. E esse ano até com mais tranquilidade. Esse ano, já para mim, já não vai cair mais. Uma equipe que está bem solidificada nesse momento, está conseguindo fazer um bom desempenho. Eu acho que a boa notícia para o Bahia, porque o Atlético Paranaense vai estar vivendo aí talvez uma turbulência nesse curto prazo. Até porque está dividindo a atenção com outras 2 Copas, é bom lembrar, né? Está na Copa do Brasil, a desvantagem para o Vasco. E tem também ainda o jogo contra o Racing, que é um jogo bem difícil. E eu acho que o Atlético Paranaense vai tentar buscar um título nesse centenário. Então, eu acho que
vai focar nas Copas, como foi no último título deles, né? Que eles chegaram até lutar na parte de baixo, depois que garantiram o título, voltaram para a Série A e garantiram pelo menos a permanência. Então, eu acho que a luta do Atlético Paranaense é essa. Agora, eu vejo que essas 3 equipes, né? O Atlético Mineiro, que vinha oscilando, já começou a ganhar uma confiança. Hulk já está de volta, entendeu? E olha que hoje jogou sem Hulk e sem Paulinho. Né? Essa derrota do Grêmio dentro de casa, né? Tava 2-1, já fez 2-0 com um jogador a menos, bateu os acréscimos com 2-1, aí um pênalti, logo depois tomou uma virada. Foi péssimo para o Bahia. O Atlético Mineiro, rodando o elenco, ainda vai ser um adversário que vai estar ali, certo? Então, E é o próximo adversário do Bahia. Jogo importantíssimo para o Bahia. É o jogo onde não dá para o Bahia... Decisivo esse jogo. Assim, o ideal é ganhar, assim, é fundamental ganhar, porque o empate, o sabor para o Atlético Mineiro vai ser de positivo. Não, estamos aqui, estamos atrás, pelo menos não fizemos o Bahia desgarrar. Estou falando pela lógica do Atlético Mineiro. Então, esses jogos aí, os jogos diretos, né, que ele vai ter o Atlético Mineiro em casa, quem mais? São Paulo em casa, Vasco fora, Cruzeiro fora, né? São jogos Tabela aí ruim, hein? Tabela bem chata, né? É. Tirando o Criciúma em casa, Cruzeiro e Vasco são times que são ótimos mandantes, né? O Fortaleza também, né? Nem se fala. E antes de Cruzeiro e Vasco, ainda tem o Flamengo aqui na Fonte Nova, né? Que o Bahia não ganha há... 9 jogos, são 9 derrotas consecutivas pro Flamengo. E Rogério, quando eu colocar a carta do Rogério Ceni, que aí falou-se muito de Rogério Ceni, né? Das 13 derrotas dele contra o Flamengo, mas a sequência do Bahia contra o Flamengo também é surreal. Inclusive, é a pior sequência do Bahia contra o mesmo adversário na história do Bahia. Superando as 8 derrotas consecutivas que o Bahia teve pro Atlético Mineiro lá na década de 70, 80. 9 derrotas seguidas é muito duro, assim, né? E o Bahia vai ter aí mais 2 oportunidades, uma pela Copa do Brasil e também pelo brasileiro, do brasileiro jogando aqui na Fonte Nova. E um detalhe, né, Pedro? Quando a gente olha aí os últimos 2, 4, 7, 9 jogos, já é uma pontuação de uma desaceleração grande, assim, entendeu? Teve ali 2 vitórias consecutivas, eu lembro demais. Ravel falando aqui, é porque Fred também vai um pouco na maldade, né? Fred pergunta assim, voltou ao normal, né? Voltou ao normal. Meio que pro cara pegar esse fruto e acreditar. E acreditar, tipo assim, acredita que voltou ao normal, né? E não é, cara. O Campeonato Brasileiro não tem essa coisa do voltar ao normal, não. Todo jogo é complicado. O Bragantino vinha numa sequência péssima, consegue esse resultado, porque o Bahia deu margem. E tem os contextos, assim, o São Paulo está dando margem, por exemplo, para o Bahia se aproveitar. O Bahia não aproveitou nessa oportunidade. Já tem esse duelo contra o Atlético Mineiro. Não deixa o Atlético Mineiro chegar, né? Então, assim, quando você vai fazendo o jogo errado no momento chave de certos confrontos, isso pode pesar muito, entendeu? Então, o Bahia não pode deixar escapar algo que ele sempre orbitou durante o campeonato, que é exatamente na zona da Libertadores. E aí vou até chamar... Fora. Vou até chamar a atenção, Mioca, você falou aí sobre orbitar a Libertadores, e aí conversa muito com esse gráfico aqui, né? Esse gráfico, só explicando para quem não está vendo a tela, a gente tem a linha verde, que é a linha que mira a Libertadores ali, mira a 6ª posição, e a linha preta, que é a pontuação do Bahia, a evolução da pontuação do Bahia ao longo, desde o início do campeonato. E o Bahia fez um início de campeonato muito bom, né? Esteve sempre acima da linha verde. Depois estacionou ali nos 30 pontos. E aí se aproximou muito da linha verde. E aí, desde então, o Bahia tem... abaixo, né? O Bahia tem oscilado, tem ficado um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco acima, um pouco abaixo, mas sempre muito próximo a essa linha verde, né? Essa linha é quanto, Pedro? Só para tirar dúvida aí com o pessoal. É 61 no final? A média. No final é 58, 59, que é a média de pontuação do 6º colocado. Eu acho que arriscado essa linha verde, viu? Eu acho que vai ser um pouco mais alto. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Mas aí a gente pensa também que pode não ser G6, pode ser G7, por aí vai. Isso. E nesse momento, o Bahia está com 39 pontos e a projeção do 6º colocado nessa rodada é justamente 39, né? Ou seja, uma pontuação típica de 6º, realmente na 25ª rodada. E perceba que o 6º está com 41. Ou seja,
tá acima da média. Por isso que eu falei assim, Isso. esse 58 talvez possa ser 60, né? Algo desse tipo. Tranquilamente. É. Com muita tranquilidade ele pode ser mais do que isso. É. Mas aí, aí pode ser. A gente pensa muito naquela possibilidade do G7, G8, né? Uhum. Que eu acho que é bem real, inclusive. Mais G7 Não, do que G8. G7 é meio básico, assim, né? Muito G7 difícil eu imaginar que também vai acho. ter pelo G8 é menos que eu G7. tô desconfiado. Pode ser G6 se o Fluminense ganha Libertadores. Então o River Plate ganha, né? Um não brasileiro ganha, né? Vamos lá. Não é nada fora da curva, né? Afinal, nenhum brasileiro ganha a Sul-Americana, né? Muita gente considera que o River Plate é um dos favoritos a ganhar esse da Libertadores. Claro que é tudo mata-mata, pode dar qualquer coisa. O Racing, por exemplo, é muito forte, que eu considero, na Sul-Americana, né? Que está do lado até, pega o Atlético Paranaense e passar, pega a Fortaleza ou Corinthians. Do outro lado tem um Cruzeiro, né? Sim. O Lanús também, que está fazendo um bom campeonato. Mas a Copa do Brasil é que eu acho que tem que ser a carta aí. Tipo, não pode dar Juventude. O Vascão, né? O Vascão acho que é o mais perigoso. É porque assim, pode ter aquele G6 com o sétimo e oitavo colocado sendo o sétimo representante brasileiro, né? Que, por exemplo, se o Atlético Mineiro ganha, não vai aumentar, mas é -1 na briga com o Bahia, né? Assim, porque ajuda de toda forma. Vasco e Atlético Mineiro sendo campeão, eles podem dar uma largada no brasileiro, né? A grande questão, Arthur, é porque a Copa do Brasil vai terminar primeiro. A Sula e a Libertadores vai estar faltando 4 rodadas para o final, uma coisa assim. A Copa do Brasil, se eu não me engano, em outubro ainda. Eu acho que a final vai ser em outubro. Então, em outubro, a gente já vai descobrir quem é o campeão da Copa do Brasil e quem vai estar deixando de lado, né? Ou, por exemplo, se o campeão for o Flamengo, né? Eu acho que até volta no campeonato, claro, a depender também da Libertadores. Mas é bom porque aumenta a vaga de todo jeito. Isso, né? vai ficar que é o melhor cenário. O melhor cenário é o Flamengo sendo campeão. Não, o melhor cenário para o Bahia é ele tirar o Flamengo, mas ele não tirando o Flamengo, é melhor que o Flamengo ganhe. Não, assim, é aquela coisa. Se eu cair, bora, Flamengo. Ganha esse título aí para ajudar. O melhor cenário para o Bahia é Fortaleza campeão da Copa Sul-Americana, Botafogo campeão da Libertadores e Flamengo campeão da Copa do Brasil. Esse é o melhor cenário. Que abriria um... Fortaleza do Cruzeiro. G9, né? Fortaleza do Cruzeiro. O torcedor do Bahia assinava esse título do Fortaleza na Sula, não sei não, viu? Eu acho que ele abraçava o Cruzeiro. Exatamente. Não, mas eu acho que os dois, qualquer um dos dois que vença, seria um cenário interessante. Em relação ao Vasco ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, o Vasco não precisa nem largar o brasileiro, tá? Se ele ganha a Copa do Brasil, ele já é um adversário a menos. Porque mesmo que ele não largue o brasileiro, mesmo que ele dispare, não vai fazer diferença. Vai que o Vasco ganha a Copa do Brasil e dispara no brasileiro. Aí ele entra no G6 e o G6 vira G7. Eu acho que é bem complicado essa sequência do Bahia, viu? Assim, não me surpreenderia, assim, eu tô sendo bem pessimista. Se até o jogo contra o Atlético Paranaense, se a gente pegar de Atlético Mineiro até o jogo do Palmeiras, o Bahia ter no máximo 2 vitórias. Não seria absurdo. Porque até esse Juventude fora é chato. Amigo, aí você matou o Bahia, né, pô? Não, tu busca 3 vitórias aí aonde? Não. Fábio tá exagerando um pouco, certo? Me cobra. Mas lembrando que o Bahia tem 2 vitórias nos últimos 9 jogos da Série A, né? Não, porque eu citei isso. Minhoca diz isso porque não é o São Paulo. Se fosse o São Paulo, se fosse o São Paulo, vitória, ele ia dizer. Eu acho que o São Paulo tava contando os 45 aí, somando para dar 45 aí. O São Paulo tá em queda livre nesse momento, eu acho. Olha, não disse. Mas assim, mas é o que eu acabei de citar. Não há jogo fácil no brasileiro. Não há jogo fácil. Entendeu? Assim, não tem. Assim, o Juventude, chato, Flamengo, o Criciúma talvez seja aí o jogo mais acessível. Mas o Criciúma do nada tá tirando ponto. Então, assim, não vai ter até o final do campeonato. Então, na verdade, todo jogo você tem que tentar se recuperar. Perdeu para o Bragantino, agora tem que se recuperar contra o Atlético Mineiro. Assim, não tem muito o que fazer. Porque se não ganhar o Atlético Mineiro, aí tem que se recuperar contra o Fortaleza. Aí se não ganha o Fortaleza, aí vai só aumentando o problema. Quando o Bahia quiser se apegar a algo, esse trecho da tabela no primeiro turno, o Bahia foi bem, né? O Bahia foi bem no primeiro turno quando a tabela era
contra ele, vamos dizer, mais difícil. Quando a tabela se abriu foi quando o Bahia teve dificuldades. Exato. E aí tem um outro ponto também que eu acho que dá para se apegar. O Bahia faz um bom campeonato, tá? A gente tá falando hoje, num dia de derrota, que o Bahia fez uma partida bem ruim, inclusive. Mas a gente vê partidas em que o time vai muito bem. Até contra o Flamengo, por exemplo. O Bahia fez uma boa partida contra o Flamengo. Também achei. Teve a bola. O pessoal fala muito, o Bahia tem a bola, fica nesse toque, e não transforma esse excesso de toques em oportunidades. Mas é um caminho. E o Bahia já conseguiu fazer ótimas partidas. Tendo a bola e justamente indo tocando e criando boas oportunidades. O Bahia venceu jogos difíceis, assim. Então, eu acho que dá para acreditar muito nisso, assim, sabe? Tipo, a gente vê, lógico, o Bahia e Atlético Mineiro é um jogo duro, mas eu acho que o Bahia tem total condições de vencer, assim, sabe? Não seria uma surpresa o Bahia vencer o Atlético Mineiro jogando na Fonte Nova. Longe disso. Seria algo totalmente dentro da normalidade. O Grêmio estava vencendo, e o Grêmio tem um futebol acima do Bahia, assim, sabe? Isso, exato. Para surpreender. O que eu ia pedir para o Pedro colocar é exatamente dessas três equipes que a gente citou, né? Vasco, Atlético Mineiro e o Inter, né? Que tem essa condição aí de muitos jogos ainda a disputar, né? Então, para a gente ver a tabela no curto prazo, né? A do Bahia a gente viu que já é difícil, né? Pô, só Flamengo e Palmeiras. Só Flamengo e Palmeiras. Aí depois vem Cuiabá em casa, né? Cuiabá em casa. A grande questão... Eu acho que o Vasco tem estado numa sequência boa, né? Os jogos dentro de casa do Vasco só foi um empate ali pro Bragantino, né? Dentro de casa o Vasco cresceu muito, assim, Mas, ó, vamos lá. A tabela de curto prazo ali, pegando os 4 próximos jogos, eu acho até que é pior do que a do Bahia. É, pior do que a do Bahia. O Flamengo fora, Palmeiras em casa, pior. o Cuiabá em casa, o Bahia tem o Criciúma em casa também, que vai lá... o Bahia tem um Atlético Mineiro... Não é o Cuiabá, mas também... O Atlético Mineiro reserva, né? Porque vai ter o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. Então é um... Até o jogo contra o Bahia, até o confronto direto contra o Bahia, os jogos mais propícios é Cuiabá e Juventude, para ele que joga dentro de casa, né? Tabela pesada também. Cuiabá e Juventude. E depois do Bahia vem Botafogo e Fortaleza, os dois fora de casa. É pesado. É pesado. Mas eu digo assim, até o confronto, né? Até o confronto direto, só tem 2 jogos aí que o Vasco tem por obrigação ganhar, que é Cuiabá e Juventude. O resto aí ele vai ter que suar para vencer. Aí coloca aí. Vamos ver quem agora, vamos ver o Atlético Mineiro ou Inter. O que o Vasco tem acima do Bahia é um goleiro e um camisa 9 bem acima do Bahia. E isso é o que faz a diferença para o Vasco. Mas se você olha o restante do time, a dupla de zaga do Vasco, por exemplo, assim, Maicon é titular no Vasco, minha gente. Assim, Maicon não é zagueiro para um time que quer brigar nessa parte da tabela de forma alguma, sabe? Maicon é zagueiro para quem tá na parte de baixo. Nisso eu também vejo. O Bahia é bem mais confiável do que o Vasco. Agora, essa equipe aí, que a gente, é o Atlético Mineiro, né? É o Atlético Mineiro. É Bahia fora, Bragantino em casa, né? Palmeiras fora, Vitória em casa. Os jogos fora melhor do que Bahia, os jogos fora de casa são mais difíceis, né? É a melhor tabela entre os 3. Mas fora de casa os resultados são duros, tá? Bahia, Palmeiras, Fortaleza. Sim. Mas vai poupar muito, né? Depois tem o Flamengo. O Atlético é um dos que mais confiável, né? muito não, viu? Esse Atlético só que a gente tem que lembrar um detalhe, né? O Atlético Mineiro é o que tem 2 jogos a menos, que tá ali, ó. Grêmio e Atlético Paranaense. Então sem data ainda. Claro que vai depender, porque o Atlético Paranaense nesse momento ele tá dando ponto para todo mundo que vai para lá, né? E o Grêmio, no caso do jogo em casa, acabaram de se enfrentar. Então, assim, o fator pro Atlético Mineiro que pesa a favor dele perante aos rivais é o fato de ter esses 2 jogos ainda a disputar, que deve ser data FIFA. Isso pode afetar também em perda de jogadores, porque se o Atlético Mineiro for passando, né, assim, o Grêmio ali tem que torcer para o Atlético Mineiro cair em alguma das Copas, porque senão vai ter que jogar em data FIFA. E o Atlético Paranaense também vai depender, porque também está em duas Copas, né, Copa do Brasil e que pode ser até semifinal, né, o duelo entre os Atléticos. Todo mundo que está enfrentando o Bahia, basicamente, assim, que está enfrentando em termos de serem oponentes, tem jogos a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos,
o Atlético Mineiro 2 e o Inter 3. Então fica até difícil a gente saber o quanto realmente tá o Bahia ali em termos de vantagem, né, em relação a eles. Ó, o Inter tem Fortaleza, o Cuiabá, São Paulo fora, Bragantino fora. Vitória em casa é uma tabela. É a melhor de todas agora. Eu já Sim. Vitória Cuiabá em casa, né? É Corinthians fora, joguinho chato. Tem Aí o o Grenal, né? Grenal. Os jogos que estão faltando aí. É porque o Fortaleza e o Bragantino já está marcado, né? Só o Flamengo que não está agendado. Só o Flamengo. Uhum. Não está agendado. Eu acho que é aquela coisa. Tem que começar a secar o Inter. Não dá para o Inter ganhar do Fortaleza, porque aí a chance de ganhar do Cuiabá, e aí quando vai ver, já está colado, né? E Eu o já Inter tô secando há muito tempo. O Inter eu considero um elenco bom e o Roger parece começando a encontrar uma maneira de ser mais estável. É mais ou menos, né? Assim, ele ganhou o quê? Do Claro, Juventude. assim, mas você pega aí dos últimos 15, né? Somou 10, pô. Se for nessa média aí, e o Bahia. Ele perdeu recentemente do Atlético Goianiense, né? Esse Inter também. Não sei, Foi esse fora É de Inter- porque casa. assim, o Inter a gente coloca muito também porque tem um elenco mas muito desde o início do qualificado, assim. campeonato, né? Tem um É elenco. isso. Aí a gente fica naquela do tipo, quando emenda uma sequenciazinha, a gente pensa, agora vai. É tipo o Fluminense, quando começou a reagir, sabe? Isso. É que o Fluminense agora passa muito mais segurança do que o Inter, porque a reação do Fluminense ela é mais Exato. contínua. Não, e o Fluminense, Mas é um porque pouco dessa sensação, do tipo, se pegar no tranco, vai ser difícil segurar, porque assim, tem ó, elenco para isso. o Fluminense está lá embaixo. Esse é o lado bom, por exemplo. Se o Fluminense estivesse no patamar do Inter, seria perigosíssimo para o Bahia nesse momento. O Fluminense Sim, vencendo, e já ali próximo do G6. Seria péssimo. É péssimo Muito para bem. Vitória, por exemplo. Né? Enfim, É um time a menos. é melhor secar o Inter. Quando você está vendo, o Inter já fez vários campeonatos assim, nunca é campeão. Mas quando vai ver, tá mal, aí pega uma sequência boa, aí tá batendo na Libertadores, e como é que foi? A mesma sequência do Inter, de alguns anos atrás.